Jesus, amados alunos da Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Márcio, estou superintendente da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Bom Retiro, pastoreada pelo pastor-presidente Abimael Florencio da Costa. Quero convidar os irmãos a orarmos, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus queremos te louvar, te glorificar, te agradecer, Pai, por esta rica oportunidade de podermos mais uma vez estar estudando a Tua poderosa palavra. Pai, muito obrigado, nos ilumine nesta manhã, Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra, compreender a Tua palavra e guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Louvado é o nome santo do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, iremos dar continuidade às lições bíblicas da CPAD deste trimestre, que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na semana passada, estudamos a lição de número 9, que teve como tema o mistério da unidade revelada. E nesta lição, nós explicamos o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, ou seja, a igreja. Nós expomos como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E por último, mostramos que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E na lição de hoje, nós iremos estudar sobre a intercessão pelos Efésios, dando continuidade à carta de Paulo aos Efésios, né? Lição de número 10, dia 7 de junho de 2020, que tem como tema a intercessão pelos Efésios. Textuário se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21, ao qual nós iremos estudar nessa lição, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O objetivo geral desta lição: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Esta lição possui também 3 objetivos específicos ao qual nós devemos atingir em cada tópico. Primeiro objetivo: refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo objetivo: destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E terceiro e último objetivo: conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Vamos então à introdução desta lição. Na semana passada nós falamos sobre o mistério da unidade revelada, um mistério oculto que estava oculto e foi revelado.
e todas as suas dádivas. Ou seja, que mistério é esse? A união de todos os crentes em Cristo, independente da raça, língua ou nação, instituindo assim o quê? A igreja. Algo que eu também quero relembrar aos irmãos com relação ao ensino da semana passada, quando nós falamos do mistério oculto que foi revelado, né, e todas as suas dádivas, é que o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre quem? Sobre a responsabilidade da igreja. Então nós somos responsáveis de anunciar as dádivas do mistério revelado. Isso significa que a igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de quê? De unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então isso é responsabilidade nossa, anunciar esse mistério que foi revelado, as dádivas desse mistério revelado. Após o apóstolo Paulo escrever sobre esse mistério que foi revelado, ele passa a orar em favor da igreja de Cristo. Então, no capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 1 a 13, o apóstolo Paulo escreveu acerca do mistério oculto que foi revelado, né, e suas dádivas. Então, já no capítulo 3, versículo 16 ao 19, o apóstolo Paulo já passa a orar em favor da igreja. E isso também, amados, é responsabilidade nossa. Orar em favor um dos outros. Nós temos o dever de interceder uns pelos outros. Nós vemos aqui na carta de Paulo, na lição de hoje, o apóstolo Paulo ele orando pela igreja. No versículo 14 ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então nós vemos, amados, o apóstolo Paulo ele aqui orando em favor da igreja, intercedendo em favor da igreja, fazendo pedidos a Deus para a igreja, para os Efésios, para a igreja em Éfeso. E isso também é responsabilidade nossa. Nós, como igreja do Senhor, nós temos não só a responsabilidade de anunciar, como nós falamos, as dádivas do mistério que foi revelado, mas também recai sobre nós também a responsabilidade, o dever de interceder, de orar um pelos outros, de pedir a Deus em favor de um pelos outros, em favor dos nossos irmãos, né? Em favor da liderança da igreja, né? Em favor não só da liderança da igreja, mas em favor também das nossas autoridades, da humanidade. Então isso recai sobre nós também, essa responsabilidade. É importante nós ressaltarmos esse dever nosso como igreja. Antes, no Antigo Testamento, nós vemos que aquele que intercedia pelo povo era quem? Era o sacerdote. Já na Nova Aliança, todos os cristãos são sacerdote. Está escrito, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Apocalipse 1:6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então é nossa a responsabilidade também, não só de anunciar as dádivas do mistério oculto, né, ao Evangelho de Cristo, mas também responsabilidade nossa de que orar, interceder interceder uns pelos outros. Uns pelos outros. Ou como nós iremos estudar nessa lição, sobre os pedidos do apóstolo Paulo em favor
da igreja em Éfeso, em favor dos Efésios, dos cristãos em Éfeso. E nós vamos estudar também, aprender também, amados, nessa intercessão paulina, que Deus ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Está no capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo. Então, Deus ele pode fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos, amado. Não há limitações para o Senhor. Não há. Deus pode fazer muito mais além do que nós pensamos. Deus pode fazer por cada um de nós. Deus podia fazer aqui pela igreja em Éfeso, pelos Efésios. Isso nós vamos aprender também na intercessão paulina. E que ele é digno em ser, ele é o único digno que é digno em ser o que? Glorificado. Toda a honra, toda a glória, todo louvor é dado ao Senhor. Não é dado ao homem, mas sim a Deus. Só a ele é dado toda a glória. Está escrito. É bíblico. Então, amados, refletir sobre a oração intercessora do apóstolo Paulo pelos Efésios é o tema da nossa lição de hoje, ao qual nós vamos analisar, estudar acerca dos pedidos que o apóstolo fez para Deus em favor da igreja em Éfeso, ao qual nós iremos estudar através de 3 tópicos com seus respectivos subtópicos. O primeiro tópico que nós iremos estudar, ele fala sobre os seguintes assuntos, corroborados com o poder do Espírito. Então nós vamos, dentro desse tópico, nós vamos falar sobre as riquezas da sua glória, da glória de Deus. Sobre sermos fortalecidos com o poder, ao qual é um dos pedidos do apóstolo Paulo, da igreja ser fortalecida com o poder do Espírito de Deus. E de sermos habitados por Cristo. O segundo tópico dessa lição, nós vamos falar sobre o seguinte assunto, arraigados e fundados em amor. Nós devemos ser o quê? Arraigados, fundados em amor. Devemos ter nossas raízes e fundamentos em quê? No amor. E dentro deste tópico nós vamos falar sobre o amor, a virtude cristã. Nós vamos falar sobre sermos arraigados e fundados em amor e sobre a intensidade do amor de Cristo. E no terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre a bênção de Deus. A bênção de Deus excede o pensamento humano, que a bênção de Deus excede o pensamento humano. E dentro deste tópico nós vamos estudar sobre a dimensão das bênçãos divinas, o convite para a adoração e, por último, a glória devida a Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. E vamos então estudar o primeiro tópico dessa lição, que vai falar sobre o seguinte assunto, corroborados com o poder do Espírito. No primeiro tópico, nós iremos estudar, analisar o capítulo 3, versículo 16 e 17 da carta de Paulo aos Efésios, no qual aqui o apóstolo Paulo ele inicia a sua oração com um pedido duplo ao Senhor. Ele pede a Deus que Deus conceda aos Efésios o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Segundo o quê? Segundo as riquezas da sua glória, ao qual nós iremos estudar. Então, quando o apóstolo Paulo ele pede a Deus, segundo a Deus, o poder do Espírito do homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes, ele pede segundo as riquezas da sua glória. Paulo ele apresenta a sua oração confiando que nas riquezas da glória de Deus. E o apóstolo Paulo ele tinha confiança nisso porque ele já havia declarado, que Deus ele é o Pai da glória e cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que Deus ele é possuidor de todas as glórias, toda a glória é dada ao Senhor e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Então,
O apóstolo Paulo ele tinha convicção disso. Quando ele estava orando, pedindo a Deus, ele tinha convicção que Deus era o Pai da glória, o possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Então, amados, nós temos também que ter a certeza, essa certeza que o apóstolo Paulo tinha, nós também temos que ter, que o nosso Deus, ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Deus tem ricas e ilimitadas bênçãos para cada um de nós, para a sua igreja. Em razão disso, tá? Crendo e sabendo que o nosso Deus é o Pai da glória e dispensador de ricas e ilimitadas bênçãos, o apóstolo Paulo ele pede que a igreja ela seja o quê? Fortalecida com poder no homem interior. Então, sabendo de tudo isso, o apóstolo Paulo ele pede a Deus para que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, sabendo que Deus é o possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos, o apóstolo Paulo, em razão disso, ele pede a Deus o quê? Para que a igreja seja fortalecida com poder, que ela seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. Está lá registrado no capítulo 3, versículo 16 a 19, ao qual nós iremos analisar. Então, o apóstolo Paulo, ele nesse pedido a Deus, ele pede que os efésios eles sejam fortalecidos com poder. Ele fala aqui no versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, ele pedindo a Deus, Deus conceda que os efésios sejam corroborados, ou seja, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja o quê? Corroborada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição, esse pedido a Deus, não quer dizer que a igreja em Éfeso ela não tivesse o Espírito de Deus. Nós, como igreja, nós somos, diz a palavra do Senhor, fala que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Então, isso não queria dizer, quando o apóstolo Paulo ele pede para a igreja ser fortalecida com o poder do Espírito Santo, isso não quer dizer que a igreja não tinha o Espírito Santo de Deus, mas que ela fosse o quê? Continuamente revigorada, fortalecida com o poder e, consequentemente, o seu fortalecimento diário. Então, na realidade, ele estava pedindo a Deus que a igreja ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Porque nós, como igreja, amados, nós necessitamos ser fortalecidos, renovados a cada dia com o poder do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos vencer os dias maus. E não era diferente com a igreja em Éfeso, para que elas viessem vencer os dias maus, para que elas viessem vencer todo o meio ao qual ela vivia, um meio totalmente contrário à palavra do Senhor, um meio idólatra, de pessoas que viviam contrário à palavra do Senhor, vivendo a cada momento, a cada dia momentos difíceis, barreiras. Ela tinha que ser a cada dia fortalecida pelo poder, diariamente fortalecida, revigorada com o poder do Espírito Santo, assim como nós a cada dia precisamos também ser revigorados com o poder do Espírito Santo. Então, nesse momento, amados, eu também peço ao Senhor por cada um de vocês, que Deus ele conceda a vocês que sejam fortalecidos a cada dia com o poder do Espírito Santo, porque nós sabemos que só o Espírito Santo pode nos fortalecer, nos ajudar a vencer os dias maus. Louvado é o nome santo do Senhor. E o apóstolo Paulo ele também tinha ciência disso, que nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus na nossa vida para que nós venhamos vencer os dias maus. Então, por isso, ele pede que os cristãos, que os efésios, eles sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior. Espiritualmente eles sejam fortalecidos, porque existe uma batalha espiritual entre a carne e o espírito. E nós precisamos que o nosso espírito esteja mais forte do que a nossa carne, para que nós venhamos a vencer os dias maus. Então, amados,
Ele pede que eles continuamente sejam revigorados com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. A palavra do Senhor nos fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que vigiai e estais firmes. Isso quer dizer que nós temos que a cada momento vigiar, estamos firmes na fé. Isso quer dizer o quê? Que se nós não vigiarmos, não estivermos firmes na fé, nós podemos cair, nós podemos nos corromper. Então, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Fortalecer através de quê, amados? Através do poder do Espírito Santo. Então, nós temos que pedir a cada dia ao Senhor, não só por nós, mas por nossos irmãos, que o Senhor ele venha nos fortalecer a cada dia, nos renovar a cada dia com o poder do Espírito Santo. Então, ele ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme, advém aqui, do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16 e 17 diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Tá? Isso aí Jesus falando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus e precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Uma certa vez, Davi, ele quando errou, ele no seu arrependimento, a primeira coisa que ele pediu a Deus foi o quê? Para que o Espírito Santo não fosse retirado dele, porque ele sabia que ele dependia do fortalecimento do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, como assim nós precisamos. Ele enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. E além de pedir o fortalecimento com o poder do Espírito Santo no homem interior, ele pede também o quê? A presença de Cristo nos corações dos crentes. Então, o apóstolo Paulo ele pede também que Cristo habite pela fé no coração dos crentes, que Cristo venha habitar no coração de cada um. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, nos corações da igreja, dos crentes. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja. Então, isso não quer dizer também, amados, assim como nós falamos do Espírito Santo, que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego significa habitação permanente. Isso quer dizer o quê? Que Cristo tem que ser a habitação permanente na nossa vida, não uma habitação temporária, como você quando fecha um contrato de aluguel que você mora temporariamente numa casa, depois sai dessa casa e vai morar em outra casa. Não, Cristo ele tem que ser uma habitação permanente. Então o que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus é que Cristo venha pela fé ser uma habitação permanente no coração de cada crente. Louvado é o nome santo do Senhor. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, amados, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. A realidade, amor, é que sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo a igreja não é nada. Nós precisamos de Cristo, é o cabeça da igreja. Cristo é o alicerce da igreja. A igreja não pode subsistir às forças do mal sem Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Cristo. A pedra de esquina, a pedra angular, o alicerce, né? Então, ele diz para Pedro, Jesus diz para Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. Louvado é o nome santo do Senhor.
Então, amados, quando nós temos Cristo na nossa vida, quando Cristo habita continuamente na nossa vida, na vida da igreja, a igreja ela se torna vencedora, a igreja ela cresce, a igreja ela vence as barreiras, a igreja ela vence a dificuldade, a igreja ela vence todo o mal, a igreja ela prevalece. Louvado é o nome santo do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo pede a Deus, intercede a Deus pelos Efésios para que Cristo habite pela fé no vosso coração, porque ele sabia que a igreja ela não pode subsistir às forças do mal sem Cristo. Louvado é o nome santo do Senhor. Vamos então, amados, seguir o nosso estudo. Vamos para o segundo tópico dessa lição, que vai falar sobre o seguinte assunto: arraigados e fundados em amor. No tópico 1, nós falamos acerca do início da oração ali de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele pede a Deus, segundo as riquezas da sua glória, que conceda aos Efésios que eles sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior, e também que Cristo habite pela fé no coração de cada um dos Efésios, da igreja dos Efésios. E agora o apóstolo Paulo, ele pede a Deus que os Efésios eles venham compreender o amor divino. A partir de quê? De estarem eles arraigados e fundados em amor. Então, estando eles arraigados e fundados em amor, que eles viessem o quê? A compreender perfeitamente o amor de Cristo. Então, nesse segundo tópico, o amor ele é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja ela entendesse, tá? Perfeitamente e exercitasse o quê? O amor de Deus, o qual nós vamos estudar nesse segundo tópico. Então, no segundo tópico nós vamos estudar o quê? Sobre o amor de Deus, a virtude cristã. Então, nas Escrituras, o amor é atribuído, é um atributo divino, é um atributo de Deus. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Então um dos atributos de Deus é o quê? É o amor. A Bíblia fala, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? É amor. Então se Deus é amor, amados, e nós não amamos nem a Deus, não amamos o nosso irmão, que são os dois grandes mandamentos ao qual Jesus deixou: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Que nós não conhecemos a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então o apóstolo Paulo, ele na sua carta, em sua oração, sua intercessão aos Efésios, ele pede que os Efésios eles venham o quê? Entender perfeitamente, compreender perfeitamente, né, esse amor de Deus, né? O amor de Deus, ele vem entender, compreender o amor de Deus. Então foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Vamos ler Mateus, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Vamos ler do 37 a 40, que fala do amor. Versículo 22, versículo 37 a 40. Mateus 22, 37 a 40. Que diz assim: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, que amar a Deus e amar ao próximo. Então, o sinal dos discípulos de Cristo, né, também
O amor é o resumo da lei dos profetas, é o sinal dos discípulos de Cristo. Olha o que está escrito em João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Olha o que Jesus falou. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, amados, um sinal para que você seja reconhecido como discípulo de Cristo é você nós amarmos uns aos outros. É o amor na nossa vida. Isso é um sinal de sermos discípulos do Senhor, de sermos seguidores de Cristo. É o quê? O amor na nossa vida, porque Deus, Ele é amor. Se nós não temos amor na nossa vida, nós não somos identificados como discípulos de Cristo. Né? Porque Cristo é amor. A prova também de filiação com Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, amados, são muito importantes essas referências bíblicas para nós entendermos aqui o quão é importante o amor em nossas vidas. O quão é importante o amor em nossas vidas, nós amarmos nossos irmãos. Né? Independente de como eles sejam, da personalidade de cada um, independente de classe social, o que for, nós temos que amar o nosso irmão, nós temos que amar o próximo, independente se ele seja cristão ou não, independente das suas atitudes ou práticas, nós devemos amar o nosso irmão. É difícil? É difícil, mas nós temos que amar. Isso aí é o quê? É um atributo de Deus na nossa vida. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Né? Isso é um atributo de Deus na nossa vida. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Então, o amor ele deve ser o que expressa através de atitudes concretas. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Isso quer dizer o quê, irmão? Às vezes a pessoa ela tem bens, ela é bem financeiramente, e ela, mesmo vendo o irmão necessitado, precisando de ajuda, ela não ajuda. Hoje nós estamos vivendo isso. Devido à crise que nós estamos vivendo, devido a essa pandemia, existem muitas pessoas que estão desempregadas, necessitadas, precisando de alimento, e tem pessoas que têm condições de ajudar, mas não ajudam. Então, como estará nele o amor de Deus? Né? Ele tem o amor de Deus? Né? Ele não tem o amor, porque se ele tivesse o amor de Deus na sua vida, ele com certeza, sem dúvida nenhuma, ele ia ajudar aquele que está necessitado. Então, o amor, amados, é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. É o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta, tá? A maior virtude desta é o quê? É o amor. Então, a maior virtude, amados, é o amor, que é o quê? Como nós falamos anteriormente, que é um atributo de Deus. Aquele, como nós falamos, que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que nós venhamos a refletir sobre esta palavra, tá, amados? Que nós temos que ter o amor de Deus, e o amor é fruto do Espírito. Então, ciente dessa relevância, dessa importância que é o amor, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Ele sabe da importância do amor, então ele pede que a igreja ela venha a ser o quê? Arraigada, tenha raízes, seja alicerçada no amor, como nós vamos ver agora. Então, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa o quê? Também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos
como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada, como nós falamos até anteriormente. A planta, para estar de pé, ela tem que estar o quê? Enraizada. Se ela não estiver enraizada, ela cai. Se uma casa não estiver bem alicerçada, vem o vento e derruba. Ela tem que estar bem alicerçada. Então diga que sem o amor, a vida cristã não tem o que? Sustentação alguma. As nossas raízes e fundamento, alicerce, elas têm que estar firmadas o quê? No amor. Então, sem o amor, a vida cristã não tem o que? Sustentação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e não conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, amados, sem amor nós não somos nada. Então, por causa disso, o apóstolo insiste pela compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Então, o apóstolo Paulo fala assim, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, com a igreja, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso quer dizer o quê? Qual seja a dimensão do amor de Cristo. Ele pede a Deus que eles venham compreender qual seja a dimensão do amor de Cristo. Paulo pede que os crentes conheçam a intensidade, a dimensão do amor de Cristo. A ênfase recai em Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Então, a maior prova de amor de Cristo foi ele dar a vida dele na cruz do Calvário por cada um de nós. Mesmo nós não sendo merecedores, Deus deu a vida por nós. Então, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10 a 11, diz assim, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Louvado o nome santo do Senhor. O apóstolo Paulo, ele sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração, dos Efésios compreenderem perfeitamente e conhecerem o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que ele seja o quê? Cheio de toda a plenitude de Deus, de toda a graça de Deus. E que nós possamos também, em nome de Jesus, compreender e conhecer o amor de Cristo e sermos assim cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos então ao terceiro tópico, o terceiro e último tópico dessa lição, que vai falar sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. Tá? Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Louvado o nome santo do Senhor. Que maravilha, né, amados? Sabemos que Deus faz muito mais além do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. Toda a honra, toda a glória é dado ao Senhor. O apóstolo Paulo fala no versículo 5 o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo que em nós opera. Então nós vamos falar sobre a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica, amados, que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. A palavra do Senhor fala que Deus conhece as nossas necessidades. E Deus, ele quer o quê? O melhor para nós. A vontade de Deus é a melhor para nós. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, amados, ele faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos. Deus pode fazer
ultrapassar em muito nossos melhores anseios e desejos. Creia nisso. Quer dizer que a mente humana ela é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Então, nossa mente, nossos pensamentos, ela é incapaz, o homem é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, elas são ilimitadas, elas não têm limite, elas são ilimitadas e nós não temos capacidade, amados, de compreender, tá? De compreender a dimensão das bênçãos de Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ele declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. A 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então, Deus ele pensa muito mais além do que nós. Isaías 55, 9 diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado é o nome santo do Senhor. Desse modo, amados, nós podemos entender que o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. São impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz a grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Nós vemos isso como exemplo, se faz referência aqui na própria lição, quando Salomão ele pede a Deus um coração entendido a Deus, ele pede a Deus um coração entendido para julgar o povo. E o que Deus dá a Deus que conhece a intenção do nosso coração, Deus que conhece além, né? Deus que tem bênçãos disponíveis para todos nós, bênçãos muito mais além do que nós imaginamos. Então, quando Salomão ele pede a Deus um coração entendido para julgar o povo, Deus ele lhe dá sabedoria. O que Deus dá a Salomão? Sabedoria e entendimento. Não só sabedoria e entendimento. Deus dá muito mais além do que Salomão ele podia compreender ou entender. Deus dá além de sabedoria e conhecimento. Deus ele dá a ele também riquezas e como também glória para o próprio Salomão. Amados, para o apóstolo Paulo, Deus ele responde não somente ao que nós pedimos, mas ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais do que pedimos ou pensamos. A total confiança no ilimitável amor divino move o coração de Deus. E a resposta divina chega com bênçãos excedentes. Então, amados, a sua total confiança, a nossa total confiança no ilimitável amor de Deus, ele move o coração de Deus, ele alegra o coração de Deus a tal ponto que a resposta de Deus ela chega com bênçãos excedentes, além do que pensamos, além do que pedimos. Isto é sempre acima do que pedimos ou pensamos. O convite para adoração. Então, Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus. Ele fala o seguinte: a esse glória na igreja por Jesus Cristo, está no versículo 21, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. Então, a esse glória na igreja, nós devemos dar glória ao Senhor, só Ele é digno de toda a glória. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus. Após essa oração, ele nos traz esse convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, que nós estudamos na lição anterior, das muitíssimas riquezas de Cristo conferido à igreja e da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excede a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o quê? Era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então, toda a glória é dada ao Senhor. Nós devemos louvar, amados,
a cada dia adorar, louvar ao Senhor por todos os benefícios, por tudo que Ele tem feito por nós e que irá fazer por cada um de nós. E o apóstolo Paulo ele fecha aqui essa carta dizendo que a Deus glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações que vierem, para todo sempre nós devemos glorificar ao Senhor. Então a glória era devida a quem? É devida a Deus. Finalmente Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja de Cristo, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que nós estudamos aqui ao ver o que Deus tanto nos elegeu, nos predestinou, as bênçãos que Deus tem para cada um de nós, para nós igreja, nos resgatando ali da escravidão, nos justificando perante ao Senhor, né? Fazendo cair a muralha de separação, fazendo o véu se rasgar ali ao meio, fazendo que nós venhamos ter acesso a Deus, né? Acesso a Deus, então todos esses benefícios, fazendo se revelar ali um mistério que estava oculto, né? A união de povos, independente de raça, etnia, né? Nação, independente de tudo isso, a união entre os crentes, aqueles que creem a Cristo, criando assim, né? Formando assim a igreja do Senhor, né? E todas as bênçãos do Senhor que Deus tem para cada um de nós. Então nós devemos, amados, glorificar a Deus, adorar o Senhor, glorificar ao Senhor. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é dado ao Senhor por intermédio da obra de Cristo. O salmista, no Salmo 115, verso 1, ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. João capítulo 13, versículo 31 a 32. Tendo ele, pois saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Louvado é o nome santo do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado é o nome santo do Senhor. Então, em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Ele fala: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Então ele fala por todas, que perdure por todas as gerações, e enfatiza esse seu pedido com a frase para todos sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Todos os crentes devem dar glória ao Senhor. Amém? Que nós possamos glorificar o nome do Senhor a cada dia da nossa vida. Louvado é o nome santo do Senhor. Conclusão: ao usar a intercessão de Paulo, anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Vamos então, amados, orar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esse privilégio e oportunidade de podermos estudar a sua poderosa palavra. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, queremos mais uma vez te louvar, te glorificar, te agradecer, Pai amado, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos, Pai amado, estudar a tua poderosa palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Pai, que nós possamos neste momento guardar a tua palavra no nosso coração, Pai amado, e colocar a tua palavra em prática, Senhor. Pai, muito obrigado pelo Senhor ter falado conosco nesta manhã, Pai, grandemente em nossos corações, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai amado, ser cheio do poder do teu Espírito Santo, Pai.
Ó Pai, que nós possamos, Pai amado, ó Senhor, pela fé, Pai amado, temos Cristo constantemente em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. E que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, compreender e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, Pai. E glorificar o Teu santo nome a cada dia, porque Tu é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenham uma semana de bênção, uma semana de vitória e até a próxima videoaula, se assim Deus o permitir, em nome de Jesus.